Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do nosso TuaniCast. E hoje nós vamos falar de um assunto também que é super importante, aproveitando agora, olha só, final de 2023, a última semana do ano, é o nosso último podcast aqui do ano. E a gente vem falar de um assunto que ele é extremamente importante, principalmente aí para quem está começando ou para quem ainda está um pouco perdido, né, nessa situação aí. Nossa, eu estou começando, então eu já comecei, mas o que que eu tenho que investir? E hoje a gente veio falar exatamente nisso. No que eu devo investir? Em que sentido, tá, pessoal? Vamos pensar assim, vocês estão começando agora, ou você já tem uma clínica, mas assim, vocês estão um pouco sem um certo direcionamento, que é normal, tá, gente, no começo. Então eu vou passar para vocês aqui o que que a gente, né, por onde a gente deve começar. Eu sou a doutora Tony Farina, sou biomédica esteta e estou aqui para te ajudar a traçar essa jornada aí no caminho da estética de uma forma mais assertiva, tá? Que vocês tenham, assim, um sucesso, que sejam muito promissores aí na carreira de vocês. Então, quando a gente fala, né, por onde que eu devo começar? Lembra que nos episódios anteriores a gente já determinou algumas coisas, né? Como, por exemplo, ali, você se preparar, é, que a sua imagem gera conexão, também qual rumo você vai tomar, né, em sentido assim, a estética mais facial, mais corporal, vai trabalhar ali com as duas. E agora vem a parte que é sobre o quê? Em relação a equipamentos e injetáveis, tá? Então, o que eu falo para todo mundo, é muito importante investir sim, tá? Em alguns equipamentos que a gente fala que são os equipamentos assim mais coringas, né? Para você ter na sua clínica. Ou seja, o que são aqueles equipamentos coringas? São aqueles que tratam de diversas disfunções estéticas, tá? Tanto capilar, facial ou corporal. Isso é importante, tá? Porque tem até alguns desses equipamentos que a gente também consegue tratar algumas intercorrências estéticas, então isso é legal. Como, por exemplo, temos a carboxterapia, a ozonioterapia, o laser de baixa potência, tá? Então, esses são alguns equipamentos que é muito interessante você iniciar. Eles têm ali uma gama de utilização muito grande, não só eles, tá, gente? Alguns equipamentos de base que a gente fala também, como, por exemplo, as microcorrentes, principalmente aí para o pessoal que trabalha bastante com pré e pós-operatório, ou então até mesmo com alguns injetáveis, ou tratamentos ali que visam, né, um rejuvenescimento, enfim. Mas eu gosto bastante das microcorrentes, porque ela acaba sendo também um equipamento que ele é muito coringa para o nosso uso ali do dia a dia clínico, tá? Obviamente, tá começando, gente, o mais, vamos assim dizer, lógico, né? Não vou dizer assim mais inteligente, porque depende muito do quanto você tem para iniciar, qual capital você tem. Se bem que a gente já discutiu também em alguns podcasts que eu falei para vocês, eu fui bem incisiva no sentido de cuidado com o investimento que você vai realizar. Não coloque todo ali, né, o dinheiro que você tem, não injete tudo de uma vez, né? Espera ver como que vai ficando ali, espera o mercado aquecer, ver como que vai tomando forma ali o seu negócio, para que você faça investimentos de uma maneira mais inteligente, tá? Para não comprar aquele equipamento e ele acabar virando um elefante branco na sua clínica, né? Ele vai servir só para ficar ali bonitinho, enfeitando o espaço. Então, isso não convém. Então, o minimamente invasivo, tá? Trabalhar com injetáveis no início é muito mais viável, porque seu investimento acaba sendo baixo. Se a gente parar para pensar, a gente precisa o quê? Uma agulha, uma seringa, o produto, né? Ou cânula, que também, né? No lugar da agulha, e o seu conhecimento. Então, o injetável, ele acaba dando pra gente o quê? Um retorno mais rápido. Isso faz com que a gente consiga formar o quê? Caixa, tá? Para ter o quê? Giro na clínica. E com isso, a própria clínica começar o quê? A se
pagar, porque isso, gente, é o principal. A gente tem que ter noção, como eu sempre falo, para todos os profissionais da estética, você está iniciando nesse mercado, você tem que ter consciência que você é um empresário. Então, você tem que pensar de uma forma como um empresário pensa. O ideal é que o equipamento, por exemplo, que você esteja investindo, o ideal é que ele se pague, tá? Não é interessante você ter um equipamento e falar, ah, agora eu vou trabalhar ali e uma hora ele vai se pagar, ou então eu vou comprar à vista. É um outro ponto aí muito importante. Eu não aconselho comprar equipamentos à vista. Ai, Tuane, mas eu tenho dinheiro para fazer a compra dele à vista e eu já não quero ficar com dívidas. Gente, vamos lá. Como eu acabei de falar, vocês têm que ter pensamento de empresário. Então, o equipamento, ele tem que se pagar. O invasivo, o minimamente invasivo, né, o injetável, ele se paga muito rápido, tá? Porque a gente faz ali a sessão, então, praticamente que aquele produto, ele já se pagou. Com o equipamento, é mais ou menos a mesma coisa. O mais viável é que ele vá se pagando e até mesmo, né, dependendo da demanda que você tem daquele tratamento, daquele procedimento, é que ele, além de se pagar, ele também já consiga o quê? Gerar um certo lucro. Então, toda dica que eu dou para o pessoal, quando vai realizar compra de equipamentos, gente, aproveitem as feiras, por exemplo, feiras, congressos, porque geralmente o pessoal já vai com uma condição diferenciada ali para oferecer para quem está participando, para quem está nas feiras. Além de você ter um ponto muito importante, que é o que? Você está vendo o produto ali, né, o equipamento exposto. Geralmente você já consegue ter um contato, você pede ali, né, o pessoal que dá uma consultoria científica já está no local, você consegue tirar suas dúvidas, saber exatamente para que servem, né, os equipamentos, quais os protocolos ele pode realizar. Fora também que tem muito que demonstração. Então é bacana porque muitas vezes você acha que um determinado equipamento vai realizar só X tratamento e você fala, caramba, ele é um equipamento que faz múltiplos protocolos, facial, corporal, capilar, enfim. Então isso é muito interessante. Você tem esse contato ali com o material, né, com o equipamento no caso. Você consegue também saber informações importantes, como por exemplo, esse equipamento tem consumíveis, tá? Isso é um ponto hoje na estética que é crucial. Quando a gente fala em consumíveis, por exemplo, nós temos aí o ultrassom microfocado e a maior parte dos equipamentos, né, se não quase que todos, eles têm o que? O consumível, que é o disparo. Então, o cartucho deles tem uma limitação em relação a disparo, ou seja, cartucho vai ter ali 10 mil disparos. Então, o preço que você tem que calcular em cima do seu procedimento também tem relação que diretamente com o consumível, tá? Porque se o meu cabeçote ali na minha manopla tem X disparos, o meu cartucho tem X disparos, eu tenho que calcular o valor da minha sessão de acordo com o disparo, quantos disparos o paciente precisa para realizar determinado protocolo. Então, alguns equipamentos possuem consumíveis, como esse, que acaba, eu acho que sendo um dos mais caros, né, custosos, vamos assim dizer. Tem também a questão, por exemplo, o endolaser tem a fibra, né, então tem que ser colocado esse consumível, um equipamento, vamos falar de consumíveis mais acessíveis, mais baratos. A carboxterapia, a ozonioterapia tem os seus consumíveis, né? A carbox tem o equipo, por exemplo. Então, tudo isso deve ser levado em consideração. Quanto é o custo do consumível desse equipamento? Eu tenho público, tá? Esse é uma outra ponto-chave. Eu tenho público para esse tipo de procedimento, né? Eu vou conseguir cobrar, né? Até para você não trocar 6 por meia dúzia, trabalhar de graça. Então, eu tenho público para esse tipo de procedimento? Então, tudo isso deve ser levado em consideração, tá? Eu vou entrar em outros episódios mais a fundo também nessa questão dos equipamentos, porque eu acho que é super importante. Eu já cometi alguns errinhos assim, que hoje eu vejo que foram bem graves, tá?
No começo parecem ser erros mais assim inocentes, mas depois a gente percebe que foi um erro grave, porque justamente a gente não se lembra dessa questão, né, de giro de caixa, do equipamento ter que se pagar, enfim. Então, eu acho que é bem pertinente a gente sempre estar falando nesse tipo de assunto. Então, quando vai realizar a compra de equipamento, de preferência, gente, aqui um toque que eu vou dar para vocês, aí o povo vai enlouquecer, né? O pessoal dos equipamentos vai endoidar comigo. Mas, legal de fazer compra de equipamentos é mais o que? Próximo do fim do mês, né? Lembre-se que vendedor, né? A galera aí também tem que bater meta. Então, muitas vezes, nos finais ali de meses, o pessoal consegue oferecer uma condição ali melhor, de prazo, de parcelamento, né? Às vezes rola até um descontinho, por isso que eu falo, aproveitem as feiras, porque os valores são realmente diferenciados, tá, gente? Tô falando porque, assim, lógico, tem as fraudes aí da vida? Tem. Mas hoje são poucos, porque geralmente o pessoal que está acostumado em feira, congresso, galera tá ligada. Então não dá para ficar dando, né, tentando tapear o povo aí que a gente tá de olho. Mas aproveitem, né, essas condições de feira, porque tem parcelamento bacana, com juros baixos, ou então até mesmo financiamento, dependendo do valor, né, do equipamento que você vai adquirir. Então tudo isso acaba sendo bem bacana e, de preferência, equipamentos que vocês consigam associá-los aos tratamentos injetáveis, né? Que não seja um equipamento que você fique muito engessado, é só aquilo que você pode fazer. Hoje a maioria ali dos equipamentos permitem que a gente faça, né, essa associação, é muito bacana, mas pensem sempre também nesse quesito. Então, só para dar aqui um repasso geral, quando está começando, o interessante é investir mais na questão dos injetáveis, ele vai te dar um retorno mais rápido, até mesmo para você ter capital para investir em um equipamento, tá? Que, como eu falei, interessante que o equipamento se pague, tá? E ainda, né, se possível, gerar um lucro, mas só o equipamento se pagar, gente, já é, assim, 90% do caminho andado, tá? Então é interessante você investir do seu dinheiro, injetar ali no equipamento, porque a gente não pode esquecer que uma clínica, um espaço, um consultório que seja, ele também demanda o quê? Manutenção, a gente tem que ter outras preocupações financeiras ali em relação a isso. Então, optem sempre pensar de uma maneira mais inteligente, vamos assim dizer, do equipamento se pagar, de você ter demanda, tá? Às vezes é interessante você iniciar com locações do equipamento e se você percebe que você tem um giro bacana na clínica para aquele determinado tipo de tratamento, aí sim você pensa num investimento, né, de um equipamento ou então de equipamentos que são plataformas, como a gente fala, né, que são de múltiplos tratamentos. Então, isso também acaba sendo bacana. Ou o protocolo, né? Ele tem protocolos diferenciados, ou ele faz o quê? Diversas disfunções, ou ele tem, né, essas programações aí de plataformas que são, né, para inúmeras disfunções também. Então, pensem sempre nisso, tá? Eu, quando iniciei, eu fui primeiro para o minimamente invasivo, foi onde eu tive o que ali, né, um capital maior, para começar alguns outros investimentos, mas de cara eu já fiz a compra de uma carboxterapia e de um laser de baixa potência, justamente pensando que em recursos tanto para potencializar a utilização ali dos meus injetáveis, no caso eu iniciei na mesoterapia, quanto também para alguma possível ali intercorrência, lembrando que intercorrência e complicação são coisas diferentes, tá? Intercorrência são algumas reações que já são esperadas, que podem ser um pouco mais exacerbadas, dependendo de cada organismo. A complicação é quando o negócio já azedou, né? Já deu ruim o procedimento, a gente tem que ali tratar de uma forma de correção mesmo, seria uma reparação. Então, eu já tive esse insight de ter esses equipamentos justamente para isso. E depois eu fui realizando a compra de outros equipamentos. Alguns, confesso para vocês que eu comprei mais na emoção do que pensando de uma maneira mais coerente. Me arrependi porque o equipamento ficou lá, né? Um elefante branco e eu não tinha giro para aquele tipo de tratamento. E vou confessar para vocês que nem saco, porque assim, gente, pensem no tipo de tratamento, no tipo de equipamento que vocês tenham
afinidade, que vocês gostem ali de trabalhar, tá? Porque às vezes tem alguns equipamentos, tá? Não vou citar nomes porque é chato, mas tem equipamentos que, por exemplo, eles são muito pesados ou que você não vai dar conta de fazer várias terapias, né? Vários tratamentos, vários pacientes no mesmo dia com ele, porque você sai no final do dia parecendo que você tomou uma surra por conta do equipamento. Então, hoje, lógico, a indústria investe em equipamentos melhores, vamos assim dizer, né? Que sejam mais viáveis, né, para se trabalhar o dia todo, por exemplo, né, ou fazer vários pacientes em série. Então, sempre pensem nessa questão. E num próximo episódio eu trago isso de uma forma mais ali esmiuçada, que eu acho bacana falar também um pouquinho sobre cada um desses equipamentos e onde ele pode ser ali muito bem aproveitado por vocês na clínica e gerar sim um lucro, além de se pagar, gerar um lucro. Então, pensem sempre dessa forma, acompanhem os nossos próximos episódios, aproveitando aqui para desejar para vocês uma ótima passagem de ano, que 2024 seja um ano muito próspero, que vocês tenham muito sucesso e o que vocês precisarem, eu tô aqui, vocês podem sempre contar comigo. Então, um super beijo, uma ótima passagem de ano e eu espero vocês no próximo episódio do podcast na sexta-feira já de 2024. Então, ó, beijo, beijo e até lá!